Glória a Deus por isso, não é? Queridos, hoje, como a pastora Ana falou aqui no início, nós estamos vivendo um domingo maravilhoso. É muito bom congregar, é muito bom estar com os irmãos, é algo assim precioso, a nossa comunhão é preciosa, e nós sabemos que não é à toa que a palavra de Deus, ela nos encoraja a estarmos congregando, na verdade nos exorta a não deixarmos de congregar, exatamente porque na congregação nós somos encorajados. A Bíblia diz que nós podemos nos encorajar mutuamente até que Ele venha. Então nós podemos e temos esse desejo. Por isso, querido, você que está aqui hoje, você atendeu um apelo do Senhor. O Senhor te trouxe aqui e Ele vai falar, já está falando no seu coração. Você crê nisso? Quantos creem que Deus já está falando no seu coração? Aleluia. Então abra a sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 8, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Amém? E a Bíblia diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você pode dar uma glória a Deus? Eu vou repetir a frase que os 2 varões com roupas resplandecentes, os anjos, disseram para aquelas mulheres que estavam procurando Jesus no túmulo. Eles disseram assim para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Lembrem-se do que ele falou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Cremos que ela é poderosa e ela, Pai, ela pode gerar fé no nosso coração. Que cada coração esteja aberto para recebê-la. Que a nossa vida esteja agora totalmente receptiva para receber a palavra de Deus, a revelação da sua palavra, das Escrituras. Que o Senhor tome agora o teu servo como instrumento, um canal para transmiti-la com unção, com sabedoria e intrepidez. Eu oro, Deus, para que haja, ó Deus, salvação, que haja cura, que haja restauração e libertação nesta noite. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, a igreja diz amém. O nome dessa mensagem é: Ele não está aqui. Você pode dizer? Ele não está aqui. Nós lemos esse texto que fala exatamente do momento que Jesus, ele então é ressuscitado, e as mulheres, elas vão no primeiro dia da semana, ou seja, um domingo como este, até o túmulo para levar os óleos aromáticos para aquele que estava sepultado, que era Jesus. Mas antes desse momento, nós temos uma semana que antecedeu exatamente a ressurreição de Jesus. E eu queria falar um pouquinho dessa semana, falando o que aconteceu em cada dia da semana que antecedeu a ressurreição de Jesus. No domingo anterior foi a entrada de Jesus em Jerusalém.
a entrada triunfal de Jerusalém. Quando ele entrou pelas portas daquela cidade, o povo se agitou e numerosa multidão clamava: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Na segunda-feira foi a purificação do templo. Na terça, Jesus estava ali discutindo com os líderes religiosos, os judeus no templo. Quarta, não há um registro preciso, provavelmente foi um dia de descanso. Na quinta, houve preparativos para a Páscoa. Na sexta, o julgamento e a crucificação de Jesus. No sábado, ele permanece sepultado e no domingo, Jesus é ressuscitado dentre os mortos. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então esta foi a semana que antecedeu a ressurreição de Jesus. E quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver que todos os fatos que aconteceram com Jesus, eles tiveram, todos eles, um propósito, um fim. Por isso, John Stott, que é um pastor e um teólogo, que já dorme no Senhor, mas foi muito relevante no século XX e também no início do século XXI, nós vemos que ele disse: o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. Remover esse conceito é destruir o cristianismo. Ou seja, tanto a morte de Jesus, como a ressurreição de Jesus, faz parte de um plano redentor de Deus para o homem. E por isso essa é a nossa mensagem. O evangelho que nós pregamos aqui nesse púlpito, o evangelho que nós pregamos aqui nessa igreja, é o evangelho da graça de Deus, se baseia na morte de Jesus, mas também na sua, diga, ressurreição. Nós não podemos nos esquecer disso, porque pregar somente a morte, pregaríamos o evangelho de forma parcial, mas no nosso coração nós entendemos que Jesus não somente morreu, mas ressuscitou. Esta é a nossa mensagem, diga: Jesus ressuscitou. Ele não está mais no túmulo, não há mais restos mortais. Sabe, esta também foi a mensagem dos apóstolos. Quando nós lemos Atos capítulo 1, Jesus está deixando ali as últimas palavras, e depois dele ser assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, aí ele diz: olha, vão para a cidade, permaneçam ali, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles descem então para Jerusalém, que está a 1 quilômetro do Monte das Oliveiras, e ali eles se reúnem, e Pedro então se levanta para colocar outro no time, porque o time estava desfalcado de um, né? Judas tinha saído desse time. Então Pedro traz à tona: olha, precisa haver alguém que também seja testemunha como a gente, como nós, né? E este vai pregar a mesma mensagem. Olha só o que está escrito aqui em Atos capítulo 1, no versículo de número 22. Vamos ler o 21 e o 22. Atos capítulo 1, 21 e 22. A Bíblia diz assim: portanto, Pedro está dizendo aqui, portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi traído, ou foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, o que seria colocado no lugar, ele também deveria ser testemunha da ressurreição de Cristo. Amém, Jesus? Então você e eu também somos testemunha, não somente da morte de Jesus, mas também da sua ressurreição. Diz assim: ele não está mais aqui, ele está ressurreto. Jesus não está mais ali no túmulo, não está mais no lugar dos mortos. Jesus ressuscitou, e você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Aleluia. E é isso
que o inimigo tenta abafar, esta notícia que o inimigo tenta calar. O inimigo se levanta contra essa verdade, qual seja a verdade que Jesus morreu, mas também Jesus ressuscitou. A Bíblia, ela testifica que Jesus iria morrer, mas também iria ressuscitar ao terceiro dia. Lá em Lucas capítulo 18, do verso 31 ao 33, você vai ver que o próprio Jesus, ele vai mostrar que exatamente assim iria acontecer. Ele mesmo predisse, pré-anunciou a sua morte. Então, nós sabemos, e quando olhamos para o Evangelho, nós vemos que Jesus, então, ele mesmo testifica isso. Vamos abrir também Lucas, capítulo 18, versículo de número 31. Jesus, aqui novamente, ele prediz a sua morte e também a sua ressurreição. Ele chama os 12 à parte, ao lado, e ele vai dizer a eles o seguinte, Lucas 18, 31 a 33. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O próprio Jesus disse isso. Então, queridos, esta é uma verdade. Por isso os anjos disseram, ele não está aqui para aquelas mulheres. Mas o interessante é notarmos também o outro evangelho, não de Lucas, mas de Marcos, que está escrito nesse mesmo contexto, não está mais aqui, porque ele esteve, mas agora não mais. Ou seja, Jesus morreu e, portanto, esteve ali no sepulcro, mas agora ele não está mais lá. Aleluia. Sabe, mas a pergunta que não quer calar nesta noite, nessa mensagem que Deus trouxe para nós, é por que nós, ou muitos de nós, ou alguns de nós, ainda estamos procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Por que nós ainda procuramos entre os mortos aquele que está vivo? Sabe, a respeito da morte e a respeito da pergunta dos varões, dos homens com roupas resplandecentes às mulheres, a resposta poderia ser simplesmente: por que vocês estão procurando? Porque ele morreu. Não seria óbvio responder assim? Por que vocês estão procurando aqui? Porque ele morreu. As mulheres poderiam ter respondido assim ao anjo, mas não é óbvio responder assim por se tratar de Jesus. Óbvio é procurar por um morto no cemitério, mas nós estamos falando da morte de Jesus, a morte que não pôde detê-lo, não pôde segurá-lo, a morte do Filho do Homem, do Filho de Deus, que não conseguiu acorrentá-lo nas profundezas. A Bíblia diz, e Paulo escreveu, tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Jesus na cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia. Então nós vemos que a morte de Jesus, a sua morte foi necessária. Ele mesmo falou de si, exatamente quando ele estava ali no início dessa semana, entrando em Jerusalém. João 12, 24, ele vai falar, o grão de trigo, falando de si mesmo, que cai na terra, se ele não morrer, fica só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Quem é o grão de trigo? Jesus. Jesus precisou cair, vir, descer essa terra, precisou morrer, mas a morte dele, olha quantos frutos tem gerado aqui. E isso aqui é só uma parte dos frutos dos milhares e milhares de vidas, de pessoas que estão sendo frutos do penoso trabalho de Jesus. A morte de Jesus então foi necessária. A morte de Jesus também foi
propícia. A Bíblia diz, João também escreve, mas agora na sua carta, no capítulo 2, no versículo 2, que ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a morte dele foi propícia para tirar esse aguilhão do pecado que era contra nós. A morte de Jesus também foi redentora. Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que havia um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, e era prejudicial a cada um de nós, mas Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Você ouviu bem isso hoje, igreja? Jesus cancelou, rasgou, tornou sem efeito o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Isso fala de redenção. Ele nos comprou para si, não tem mais dívida, não tem mais nota promissória contra nós, não há cédula que pode ser requerida mais contra a nossa vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte de Jesus foi a expiação, ou seja, o sacrifício pelas nossas transgressões, o pagamento pelos nossos pecados. A Bíblia vai dizer também em Romanos capítulo 4, versículo 25, dizer que ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz que Jesus, ele foi dado por nós, ele foi imolado por nós, então foi o justo pelos injustos. O justo pelos injustos. Abra comigo esse texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. De manhã nós citamos muitos, hoje, agora à noite, nós podemos abrir em alguns outros que a gente só citou de manhã. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Amém, povo de Deus? Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz assim, 1 Pedro 3,18: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus, ele foi entregue, ele padeceu quantas vezes? Uma só vez. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele sim foi morto na carne, mas foi vivificado no Espírito e vive para sempre. Amém, Jesus? Sabe, mas naturalmente, se perguntarmos naturalmente, o que encontraremos se procurarmos alguém dentre os mortos? Naturalmente falando, o que nós encontraremos se procurarmos dentre os mortos? Primeiro, nós vamos encontrar decomposição. Sim, nós vamos encontrar apodrecimento, vamos encontrar deformação, vamos encontrar mau cheiro. Lá em João 11, registra o momento em que Jesus, ele chega ali na aldeia chamada Betânia, e ali ele se comove porque Lázaro havia morrido, seu amigo, e diante do túmulo de Lázaro tinha uma grande pedra. Jesus fala e dá uma ordem: remova a pedra. E naquele momento em que ele dá a ordem para remover a pedra, Marta diz: mestre, mas cheira mal. Cheira mal porque já passou 4 dias que meu irmão morreu. É o que nós encontramos. Exatamente a decomposição, o apodrecimento, a deformação, o mau cheiro. Também encontramos o que? Um cenário de tristeza. Se formos procurar dentre os mortos, vamos encontrar tristeza. Não há alegria no cemitério, não há alegria na sepultura, porque na sepultura não há louvor. Em Isaías capítulo 38, versículo 18 diz: a sepultura não pode louvar, a morte não pode glorificar. Diga assim, a sepultura. Diga para o seu irmão assim, olha para ele e fala assim: a sepultura não pode louvar, a morte não pode glorificar. Pergunta agora para o seu irmão: você está vivo? Então dá um glória a Deus aí.
Só os vivos podem glorificar, só os vivos podem louvar, porque a sepultura não pode, a morte não pode. Então por isso a tristeza entre os mortos, a tristeza nesse ambiente de morte. Então, além da decomposição, além da tristeza, nós encontramos também dentre os mortos o que? Falta de projetos. Não há projeto para o além. Salomão escreveu, abra comigo a sua Bíblia, em Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10. Eclesiastes 9, 10, a Bíblia diz assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? O amém foi meio fraquinho, né? Porque você, pastor, mas para a sepultura onde eu vou? Ué, querido, você tem dúvida disso? Pastor Márcio Valadão dizia assim: não há nada mais certo do que a morte, mas não há nada mais incerto do que o dia da morte. A gente não sabe a senha, não é verdade? A gente tem ela, mas ela não aparece, ela não diz que dia que vai ser, que hora. A menos que Jesus nos arrebate antes, nós vamos ter que enfrentar a morte física, a morte natural, e seremos sepultados, se não formos arrebatados. Mas, por isso, a chamada é exatamente para isso. Talvez você está tentando procrastinar alguma coisa, talvez você está querendo adiar algum projeto, talvez você está pensando, não, 2024 já estamos no mês 8 para mês 9, não, eu vou deixar para resolver algumas coisas lá em casa em 2025, ei, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, para onde nós iremos, não há projetos, não há obra. Ou seja, esse lugar não inspira sonhos, projetos, obras. Os sonhos cessam, porque não há mais vida. Agora pergunta novamente, que não quer calar, por que infelizmente muitos buscam entre os mortos o que está vivo? Infelizmente muitos têm buscado entre os mortos e não encontram vida, e não vão encontrar a vida ali. Buscam na bebida, buscam nos vícios, nas paixões, no materialismo, na filosofia humana, nas realizações pessoais, na religião, e acabam colocando algo ou alguém no lugar de Deus, e fazem e confiam nos ídolos da vida, ficam como eles, sem sentimento, sem perfume, sem vida. Salmo 115 vai dizer exatamente isso, que o ídolo, ele tem olhos, não vê, o ídolo tem olhos e não consegue enxergar, tem boca e não fala, tem nariz, mas não sente cheiro, tem mãos, mas não apalpam. E o salmista diz: tornem-se como eles, aqueles que tais coisas praticam, ou seja, os fazem ou os adoram. Nós precisamos entender, querido, que estas são vias de morte. Nós precisamos da via de Cristo, a via da vida eterna. Amém, Jesus? Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós precisamos entender que existe esse caminho de vida, e nós não podemos buscar outro caminho senão o doador da vida, o autor da vida. Falamos da morte, mas temos que falar também da ressurreição, porque essa é a nossa mensagem. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. No mesmo Salmo 115, no verso 2, há uma pergunta: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Eles vão perguntar para você, onde está o seu Deus?
Ei, Igreja Batista, onde está o seu Deus? Will, onde está o seu Deus? Pastor Rodrigo, onde está o seu Deus? Marcos, onde está o seu Deus? Tatiana, onde está o seu Deus? Hugo, onde está o seu Deus? Gabriel, onde está o seu Deus? Vanessa, onde está o seu Deus? Vinícius, onde está o seu Deus? Franklin, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus, Igreja Batista do Amor? Seu Deus está vivo. Seu Deus não é um ídolo morto. Seu Deus está vivo. Ele vive eternamente. Está no seu, no meu coração. Ele está nos céus, mas Ele está também aqui, dentro de mim, no meu coração. Precisamos saber desta realidade. O que nós responderíamos? O nosso Deus não está ali no sepulcro. O nosso Deus não está na cruz, numa cruz de madeira. O nosso Deus não está num túmulo sombrio. O nosso Deus não está em dogmas de uma religião ou de uma filosofia humana. Ele não está morto. Ele venceu a morte e ressuscitou. A ressurreição, querido, é essencial para completar o plano de salvação e redenção do Pai Celestial para a humanidade. Isso tem que encher o nosso coração, tem que encher a nossa vida. Eu não posso viver simplesmente achando, que as coisas estão, difíceis, porque parece que o meu herói jaz. Não. O nosso Jesus, o nosso Salvador, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele vive. A nossa mensagem é esta: Ele morreu sim para pagar a conta, porque toda alma que pecar, esta também morrerá. Esse era o escrito de dívida que era contra nós, mas Ele foi na cruz, Ele tomou o nosso lugar exatamente para pagar a conta, mas agora Ele ressuscitou, e na ressurreição Ele já nos justificou, porque se nós morremos com Ele, nós já estamos justificados. Quem se identifica com Jesus na sua morte também? Nós morremos com Cristo. E se morremos com Ele, Paulo diz que com Ele também ressuscitaremos. Mas se nós morremos, e o escrito de dívida era falar assim: vai morrer, a alma que pecar vai morrer. Então, se nós já morremos, está pago, diz, está pago. Amém, Jesus? Já está pago. Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse texto é lindo. Romanos capítulo 4. Você pode acompanhar, pode abrir comigo também, Romanos capítulo 4, versículo de número 25. Diz assim: o qual, falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas Ele ressuscitou para nos dar justificação. Está vendo as duas coisas que nós estamos falando? Ele morreu sim, para pagar a dívida, ou seja, pelas nossas transgressões, mas Ele ressuscitou para nos tornar justos e vivermos na justiça. Isso significa que se a morte veio por causa de um homem injusto, agora também por causa de um homem justo veio a vida. Você entende isso? Porque se por Adão toda a humanidade foi infectada pelo pecado, e logo também ficou com esse escrito de morte, mas também agora pelo segundo ou último Adão, que é Jesus, entrou a vida eterna para aqueles que creem. Quantos creem? Quantos creem? Diga: eu creio que eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo Jesus, e por isso eu vivo, eu tenho a justiça de Deus, eu sou a própria justiça de Deus. Amém? Você se tornou justiça de Deus. A Bíblia diz isso. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez, ou Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Amém? Você toma posse disso nesta noite? Você se apropria disso nesta noite? Então, queridos, quando Cristo Jesus, Ele ressuscita, ao ressuscitar, Ele nos tornou justos, sabe? E Ele faz isso não apenas para ficarmos livres da condenação, isso é uma verdade, mas também para andarmos em novidade de vida. Hoje de manhã nós falamos, estava o tanque batismal que está ali, fica mais escondido atrás do platô das bandeiras, mas estava aqui, e eu falava, olha, esse ato público, ele traz uma realidade, a realidade que nós morremos com Ele, morremos com Cristo, nós nos identificamos com Cristo na morte pelo batismo. Então, por isso, Ele nos poupa da condenação, mas também nos identificamos com Cristo em sua ressurreição, para agora andarmos em novidade de vida. Agora você não vai viver mais aquela vidinha mediana, aquela vida desesperada, aquela vida sem paz, aquela vida sem sonhos, aquela vida sem projeto, aquela vida de morto. Você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que realmente é abundante. Porque muitos, ou todos na verdade, que não estão em Cristo, eles não vivem, eles existem. Você e eu que estamos em Cristo, nós vivemos, e não apenas qualquer vida, mas uma vida abundante. Quantos tomam posse disso em nome de Jesus? Esse ato do batismo, ele é muito simbólico, porque eu falei hoje de manhã, quando os irmãos, eles entraram nas águas, e você já fez isso, né? Se já desceu as águas também, num ato de fé, por meio de Cristo, nós somos novas criaturas. Então, aqui publicamente, nós entramos na água, simbolicamente, a imersão na água é a nossa morte, amém? Então, quando entra na água, está simbolizando que houve a morte do velho homem. Mas alguém pode ser morto e não sepultado? Pode. Alguém pode ser morto e não sepultado, às vezes por alguma outra causa, claro que isso não é comum, mas a imersão fala de morte, mas a submersão na água fala de sepultamento. Então eu e você não apenas morremos quando entramos na água, mas também fomos sepultados quando fomos submersos na água, amém? Quem está entendendo isso? Então você morreu e foi sepultado, sabe para quê? Para que o velho homem, ele não volte à tona mais. Mata-se o velho homem em terra, para ele não aparecer mais, amém? Você toma posse disso? Mas aqui existe uma realidade, só que é uma realidade parcial, porque existe um outro ato no batismo, imersão, submersão, mas existe também a emersão, é sair, emergir, sair da água, e fala de ressurreição. É o que aconteceu comigo e com você. Morremos, fomos sepultados, mas ressuscitamos para a glória de Cristo Jesus. Então nós precisamos tomar posse disso. Por que nós precisamos falar disso hoje? Por que nós devemos falar que Jesus não está mais ali entre os mortos? Porque nós temos que lembrar que Ele nos deu vida. Ele não só pagou a dívida, mas Ele nos deu vida. Hoje nós podemos dizer que não somos nós mais que vivemos. Como Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe, muitas pessoas falam, mas como viver nesse mundo, como viver nesta terra? Eu ainda tenho uma carne. Claro, nós convertemos, não saímos do nosso corpo, não fica uma alma assim vagando, não, nós estamos na carne, mas o viver que eu tenho na carne, nós vivemos pela fé, ou seja, não é fé no meu braço, não é fé nas minhas aptidões, não é fé na vida, tenha fé na vida, tenha fé, irmão, não, querido, tenha fé em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Você entendeu? Quando Paulo fala, eu vivo, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Se ele foi capaz de dar a vida dele por mim, o que ele não seria capaz de me dar? Você entendeu isso? Se Cristo foi capaz de dar a sua própria vida por mim, o que ele não seria capaz de me dar? Por isso nós temos que viver a vida de Cristo. Exatamente viver do modo que Deus quer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E isso não é uma opção para o crente, é a única maneira de viver nessa vida, é viver pela fé. Por isso a palavra diz, o meu justo, quantos foram justificados? Quantos foram justificados? A Bíblia diz, o meu justo viverá por fé. Amém, Jesus? Então não precisamos mais viver como antes, como mortos em nossos pecados e delitos. Sabe, hoje nós podemos viver uma vida de verdade. De manhã eu falei que às vezes, sabe, alguns encaram também o ato público como místico. Não é. É um ato público de testemunho que eu já sou de Cristo. E eu vou andar pela fé. Vou estar sujeito às intempéries dessa vida? Sim. Vou andar nesse mundão? Vou. Mas a diferença é que eu vou estar no mundo, o mundo não vai estar em mim. A diferença é que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, não mais nas minhas obras que eram más, que eram corrompidas, que não era suficiente para eu ter vida abundante. Eu só existia, mas agora não. Eu vivo, e não apenas vivo hoje, mas eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém, Jesus? Foi aquele sinal que a gente combinou. Que a pastora está tão assim, compenetrada na mensagem, assim. E fora a beleza do pregador, né, meu bem? Ela está assim. Eu falei 3 vezes. E ela que me falou, meu bem, aí você fecha a mensagem falando, porque ele vive, porque... Qual canção que nós vamos cantar agora? Fica de pé no seu lugar. Era para a gente terminar mais solene, mas já que estamos terminando assim, é bom que oxigena seu cérebro, porque embora alguns não estão mortos, mas parece que está, está assim. Não, você está vivo, amém, Jesus? Quantos estão vivos aí? E se as nações perguntarem, onde está o seu Deus? Está vivo. Ele está no céu? Sim. Mas Ele está também no seu? Amém. Qual tipo de vida você tem? Aquela que é mediana, uma vida para existir, para viver 70, 80 anos? Paulo teve uma lida também com os coríntios, porque embora eles tivessem recebido muita graça, muito amor, eles estavam confusos, e alguns começaram a trazer uma doutrina errada sobre a ressurreição. Eles começaram a questionar, e isso é um questionamento diabólico, questionar que Jesus morreu, será que morreu mesmo? Em última instância, se eles não conseguirem provar que Jesus não morreu, porque não conseguem, eles vão falar, mas Jesus não ressuscitou. E também não vão conseguir sustentar, porque não há restos mortais de Jesus. Aí Paulo, em 1 Coríntios 15, 32, ele vai dizer, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, se não houver ressurreição, então o que vale esta vida? Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Não crer na ressurreição leva as pessoas apenas a existirem, vivendo simplesmente em função daquilo que experimentarão nesta vida, nesta terra.
E o que elas experimentarão terá duração aproximada de 70, 80 anos. A Bíblia diz que passa disso, enfado e canseira. Sabe, nós precisamos crer que Ele não está mais no sepulcro, Ele não está ali. E crer que Ele não está mais ali muda o rumo da nossa história, muda tudo em nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer do poder de Deus sobre a morte, que fez com que Jesus se tornasse as primícias do que dormem. Ou seja, Jesus, Ele ressuscitou, Ele é o primeiro que está esperando aqueles que também vão ressuscitar naquele dia glorioso. E se eu e você não formos arrebatarmos e experimentarmos a morte física, naquele dia glorioso, ao soar da trombeta, nós ressuscitaremos também. Porque Jesus é a ressurreição e a vida, aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. A ressurreição de Jesus nos dá esperança de vida após a morte, mas também vida antes dela, porque nós temos vida abundante hoje, agora. Vida eterna não é uma quantidade de dias. Vida eterna não é algo tão distante do qual eu me esqueço e penso até que talvez nem exista. Vida eterna é conhecer a Cristo, conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Cristo, seu Filho, a quem Ele enviou. Quantos creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacó como o único Deus verdadeiro? Quantos creem que esse Deus enviou Jesus, que é seu Filho, nesta terra? Então eu quero te dizer que a eternidade já entrou em você. Hoje você já está vivendo a eternidade. E você pode cantar agora. Levanta suas mãos, erga a sua voz, cante com todo o seu coração, com as suas entranhas. Exalte, exalte ao Senhor, que morreu, ressuscitou, te deu vida. Oh, aleluia. O nosso herói, ele não morreu, ele vive, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, termos esperança. E eu quero fazer duas orações aqui. A primeira delas, eu sinto de Deus de orar por pessoas que estão aqui, e talvez por situações das mais variadas e das mais difíceis que estavam vivendo ou estão vivendo, ainda ficaram tateando e procurando vida, mas em lugar de morte. Talvez procurando nos vícios, na bebida, ou em paixões, ou em coisas, ou em uma filosofia, ou em uma religião, ou não sei, talvez em alguma coisa até aparentemente boa, mas a sua esperança estava depositada em coisas que se decompõem, que com o tempo acabam exalando mau cheiro, que talvez tem uma aparência de satisfação, mas o fim desse caminho é de tristeza, porque não pode haver alegria em lugar onde há morte.
para pessoas, eu quero orar aqui hoje para pessoas que talvez por circunstâncias difíceis que viveram e passaram ou estão vivendo, começaram a abortar os sonhos, a cessar os sonhos, exatamente porque se desconectaram um pouco dessa verdade que Jesus que vive, Ele deu a vida, Ele pode dar tudo o que for necessário para te abençoar e para mudar a sua vida. Então eu queria nesta hora fazer esse apelo, você que precisa desta oração, para ter um renovo na sua vida, para você deixar de uma vez por todas, talvez lugares que não são seus, ambientes que talvez estão trazendo morte, estão trazendo aborto de sonhos, de projetos ou de tristeza, e você precisa mais uma vez se empoderar dessa verdade que Jesus, Ele ressuscitou, Ele morreu sim por você, por isso você está aqui, mas Ele também ressuscitou por você, para que você tenha vida abundante e ande em novidade de vida. Então eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você que precisa dessa oração, saia do seu lugar, pode sair. Você que precisa dessa oração, nós estamos aqui para orar por você. Você pode sair do seu lugar onde você está. Nós como igreja queremos orar. Alguém aqui deseja receber essa oração? Saia do seu lugar. Nós estamos aqui para orar por você. Fale com a pessoa que está do seu lado, eu vou lá com você. Você quer ir? Nós vamos orar juntos aqui. Alguém? Alguém aqui? Nós vamos ter uma segunda oração. E essa segunda oração, eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E talvez, para você que não fez essa oração ainda, certamente, ela será a oração mais importante que você fará em toda a sua vida. Então repita comigo dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração, por isso agora, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me salva, Senhor. Eu creio com meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e eu, meu Pai, que um dia estive em teus caminhos, mas me desviei, me afastei, hoje, arrependido, eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se você fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Você que fez esta oração e se identificou com ela, com esta oração, você pode levantar agora a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Você talvez não tinha recebido Jesus, está fazendo essa declaração de fé hoje, declarando que Ele é o seu Senhor, seu Salvador. Ou talvez você que um dia tenha feito essa declaração, mas estava afastado, estava desigrejado, estava distante, talvez estava desviado, e hoje você volta para a presença do Pai, para a casa do Pai. Você pode levantar sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Nós queremos orar por você como igreja. Alguém aqui nesta noite? Alguém aqui? Aleluia. Que bom que é uma reunião que se houver um arrebatamento agora,
Não tem ninguém com dúvida que vai subir, tem? Ah, eu estou com dúvida, então levanta a mão, filho. Se você tiver um quê de dúvida no seu coração, isso quer dizer que você ainda não tem certeza da sua salvação. Talvez faltou verbalizar, confessar com a sua boca, crer com o seu coração. E essa é a oportunidade que nós fazemos em todos os cultos, exatamente para que o dia que nós somos chamados, nós não tenhamos nenhuma dificuldade de sermos guiados até Ele, porque somos salvos em Cristo Jesus pela fé. Amém? Amém, povo de Deus? Diga assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Diga assim: Jesus não está mais ali no sepulcro, Ele ressuscitou e vive. Amém, Jesus? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.